Olá, nesse vídeo nós vamos continuar a análise exploratória de dados. Estamos usando como exemplo dados meteorológicos de 3 cidades na Paraíba, João Pessoa, Campina Grande e Patos. E no último vídeo nós usamos visualizações simples de pontos, tentando ver todos os pontos dos dados, para começar a perceber padrões na distribuição dos dados nos valores possíveis ou nos valores que acontecem, no nosso conjunto de dados. Aqui eu quero continuar hoje trazendo para a nossa gama, nosso cinto de utilidades aqui, de técnicas para explorar os dados, duas novas visualizações. Tá? Isso vai ser relativamente simples, mas são duas novas visualizações que são muito comuns, muito usadas em análise exploratória de dados e que a gente precisa entender bem, conhecer bem. A motivação da primeira é o fato de que a gente observou de que existem muitos dados concentrados em certas faixas de valor, mas de que a distribuição particular desses pontos no espaço e, portanto, dos valores no domínio dessa variável, ela não nos permite perceber alguns padrões que nos interessaram. Eu percebi que há muitos pontos em zero, mas eu não consigo comparar a quantidade de pontos em zero com a quantidade de pontos entre 0 e 10, 10 e 20, acima de 100, por exemplo. Então, isso é um pouco dificultado pelo fato de que eu tenho muitos pontos e que eu nem tenho tanto, que eu estou falando de 50 pontos, mas eu poderia ter 50 mil ou 50 milhões de pontos num conjunto de dados. Mas mesmo com 50, veja que dependendo da distribuição dos valores, já há alguns padrões que eu não consigo perceber facilmente. Há outros também que eu vou demonstrar mais na frente, mas eu queria usar esse para motivar o início dessa análise. E aí, a solução desses gráficos dessas visualizações que eu vou usar agora, ela é intuitiva e simples, essa que eu expliquei agora há pouco. O que me interessa são certas faixas de valor, seria entender que há faixas de valores, que eu posso entender o domínio como separado por faixas de valores, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, ou 0 a 50, 50 a 100, 100 a 150 e assim por diante. E a contagem do número de observações, do número de valores que caem em cada faixa de valor, isso é uma propriedade da distribuição de valores que me interessa e que pode me ajudar a descrever bem o meu conjunto de dados. Então vou fazer essa visualização aqui, vou visualizar o clima, de novo como sempre um ggplot mais um geom, alguma coisa aqui. Mas a diferença é que ao invés de fazer um gráfico de pontos, agora eu estou falando que eu vou fazer esse gráfico que conta a quantidade de observações que existem em cada faixa de valor. Isso é um tipo de gráfico tão comum na estatística que toda biblioteca de visualização de dados vai ter uma primitiva para criar esse gráfico. Esse gráfico se chama histograma. O histograma, hist é vertical e a histograma é uma escrita vertical do que acontece nos seus dados. Eu vou criar uma barra vertical, assim, por padrão pelo menos, para descrever quantos pontos caem em cada faixa de valor dos meus dados. A faixa de valor eu preciso definir, tá? Então eu posso dizer aqui que vou ter uma faixa de valor de tamanho 50 inicialmente, para falar das chuvas. Faltou dizer aqui que o x é a chuva, e aí eu não tenho, nesse caso aqui eu não preciso de um y, o y vai ser criado pela própria biblioteca, pelo próprio ggplot aqui no nosso caso. E aí está aqui a contagem. Deixa eu fazer uma coisa aqui que vai nos ajudar a ver melhor aqui. Aqui eu vou colocar que vai ser... tem que ser uma string também, os nomes de cores. Então, agora sim. Bom, estou aqui ressaltar que eu estava vendo várias barras, tá? Essas barras elas estão uma barra para cada faixa de valor. Faltou só mais um parâmetro aqui que vai ser útil para o nosso caso aqui. Eu volto para explicar ele já. Mas olha, a minha largura de cada faixa, uma faixa ou um pedaço dos dados em inglês é chamado de bin, tá? Um bin é uma gavetinha, um pedaço um receptáculo para os dados. Então, estou dividindo os dados em gavetas de 50 unidades, aqui de 50 milímetros de largura. A primeira vai de 0 a 50, 50 a 100 e assim por diante.
E agora sim, e o eixo Y, né, foi criado, o eixo vertical foi criado aqui pela biblioteca com uma contagem do número de pontos que cai em cada faixa de valor. Eu tenho mais de 100 observações que caem na faixa de valor de 0 a 50. Eu podia diminuir isso aqui, talvez para 0 a 25, o tamanho, a largura para 25. E isso vai me mostrando onde os pontos estão concentrados, né? Onde há a maior concentração de pontos. Há uma concentração muito maior em 0 a 25 do que... daí por diante eu posso inclusive, né, no limite, botar o tamanho como sendo 1. Cada barrinha dessa aqui é o 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, assim por diante. Né? Vou aumentar para 10 aqui. E a gente vai ver que, dependendo da largura do bin, eu vou configurando, vou entendendo aqui o tamanho dos bins. Esse boundary igual a 0 aqui serve só para dizer que o bin ele vai começar, né, no 0, e aí o primeiro bin vai de 0 a 10, porque não existe valor negativo. Tá? O algoritmo padrão para decidir onde é que ficam os bins começaria com um bin centrado no 0, e não com a esquerda dele encostado no 0. O boundary igual a 0 põe à esquerda para ser encostado no menor valor que os dados têm, que é o 0 aqui no caso. Tá? Falta uma coisa aqui, eu estou mostrando tudo junto aqui, faltou separar as cidades, né? Posso usar o mesmo esquema que a gente vinha usando antes aqui, de separar as cidades. E agora a gente consegue ver, né, comparar as cidades. Não sei se talvez ficou melhor da outra. O processo também é iterativo, né? Eu posso ir vendo aqui as 3 cidades, talvez uma em cima da outra, seja mais fácil da gente analisar. Eu posso também ver se com bins maiores ou menores fica mais fácil de entender. Eu acho que com bins menores dá para entender melhor as chuvas. Mas vamos ver aqui agora, a gente pode ver que, por exemplo, em Patos, há 30 semanas onde chove nada ou quase nada, entre 0 e 10 milímetros de chuva. Né? Em João Pessoa, há muito menos, né? Há 20 semanas apenas onde isso acontece. Campina Grande fica no meio do caminho. Ou seja, o número de semanas onde chove mais do que 10 miligramas é bem maior, né? Em João Pessoa, depois em Campina Grande, depois em Patos. Eu posso dizer isso porque eu sei que todas as cidades têm 52 medições de chuva, né? Tem 52 pontos com chuva. Aliás, essa é uma informação que eu não atentei antes aqui. Se existia, parece que não existe dado faltante nessas estações. Tem todos os dados para 2019. Alerto logo quem for usar esses dados que para 2021, por exemplo, essa figura é bem diferente. Eu não sei explicar a razão pela qual não há dados sempre, mas não há dados em algumas semanas de 21. Bom, se eu for comparar isso aqui com a distribuição de temperatura, espero que a gente tenha um padrão bastante diferente. Vou só mudar a cor aqui para ficar batendo com a lá de cima. Essa é a distribuição, então, das chuvas, e a distribuição da temperatura vai ser feita de maneira análoga. Eu parei de usar o nome mapping aqui, mas você pode usar se você quiser, né? Temperatura média são parâmetros nomeados que podem receber o nome, podem não receber o nome se eles vierem em ordem. No caso da temperatura, eu vou botar o bin de tamanho 1, não vou me incomodar de encostar o 0 à esquerda, vou fazer o fio, acho que é Coral que eu usei lá em cima, e Coral no Black também, para ficar parecido e comparável. Legal, faltou colocar ficar mais parecido. E aí, vamos comparar aqui o que a gente consegue ver, né, nas temperaturas. Eu coloquei 1 grau de largura, será que está bom isso para ver? Bom, posso até comparar com o que acontece se eu colocar meio grau, para ver. Acho que tem uns padrões interessantes aqui, né? Aquelas semanas quentes e frias de João Pessoa e de Campina Grande, eu consigo ver melhor agora. Uma coisa que ajuda às vezes a gente a entender o histograma também é adicionar uma camada a mais aqui. Quando eu vou somando coisas, são coisas que estão sendo plotadas, visualizadas em cima das anteriores, né? Então eu somei esse rug aqui. Rug é uma primitiva do ggplot para desenhar esses pontinhos aqui, ó, onde exatamente caem os meus dados. Então cada temperatura média semanal é um desses pontinhos. E aí você pode ver que aqui, ó, só tem um pontinho, então a barra só vai até 1
Aqui eu tenho vários pontinhos, a barra vai até 11, eu acho aqui, é 11. Né? Aqui eu tenho um monte de pontinhos, por isso eu tenho essas 3 barras mais altas, ajuda às vezes um pouco a gente a perceber essas características. Né? E aí, inclusive dá para ver aqui agora, né, 2 montanhazinhas aqui, ó, tanto Campina Grande quanto Patos, elas têm 2 montanhas, elas têm duas regiões onde eu tenho uma maior concentração de observações. Tá? Não é uma região só com concentração, eu tenho 2 regiões. Coisas que a gente pode comparar agora, que são interessantes de comparar e que eu acho que no histograma muitas vezes é mais fácil de comparar do que se eu olho o gráfico de pontos. O gráfico de pontos é importante para perceber pontos extremos, para perceber padrões num primeiro momento, ver todo o detalhe. O histograma ele já é um pouco um resumo, né? Eu não estou vendo cada ponto, eu estou vendo as contagens de pontos em faixas de valor, estou resumindo um pouco. Ao invés de 52 números, agora eu tenho um número para cada faixa de valor só, então tenho menos de 52 números, tenho menos informação. Né? Mas coisas interessantes de ver. A distribuição da chuva, ela é menos... A primeira coisa que a gente percebe é que ela está encostada de um lado, né? E ela meio que só tem um lado, ela só caminha para um lado. A de temperatura, eu consigo ver o meio dela, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas eu tenho uma forma mais simétrica nessa distribuição de temperatura do que na distribuição de chuva. A distribuição de temperatura é mais simétrica. Essa simetria é interessante porque quer dizer que existe uma região, né, no meio, provavelmente, ou em algum ponto, onde eu tenho uma concentração de valores e aí eu tenho valores altos e valores baixos em relação a esse valor comum. Isso é o que está acontecendo na temperatura, né? Faz sentido. A temperatura ela tem um referencial, e às vezes vai ficando mais quente, às vezes mais fria, mas ela tem uma tendência a ficar no meio do caminho, numa região no meio do caminho para a maioria das cidades. Pelo menos essas 3 cidades. A chuva não. Ela está sempre concentrada em valores baixos e às vezes ela tem valores altos, às vezes tem valores muito altos. Mas ela nunca tem valores mais baixos ou muito mais baixos do que o valor típico dela, do que o valor mais comum, do que a barra mais alta. Tá? Essa é uma distribuição muito concentrada em valores baixos. Ela tem, a gente consegue dizer que ela tem valores extremos para a direita. Esses valores extremos, em geral, a gente pode descrever como uma cauda. A gente tem essa metáfora, né, de uma distribuição assimétrica que tem uma cabeça muito grande aqui nos valores baixos e uma cauda à direita que é longa, pode ser mais longa ou menos longa. Para Campina Grande ela é pouco longa, para João Pessoa nesse ano aqui, 2019, ela é muito longa. A distribuição de temperatura, ela é mais simétrica, menos concentrada, né? A barra mais alta não é tão mais alta do que a segunda e do que a terceira as barras mais altas, e ela tem caudas menores para o lado. Tá? Então são novas características que a gente consegue falar sobre distribuição, além do que a gente já vinha falando, de concentração, de tudo. A gente também falar de simetria, né, versus assimetria e de cauda da distribuição, se ela vai mais para a direita, se ela vai mais para a esquerda. Uma outra coisa que é relevante de perceber também é que é mais fácil, quer dizer, acaba sendo relativamente fácil comparar os formatos, né, que esses histogramas criam. Eles criam uma espécie de desenho de uma, se quiser imaginar assim, um contorno, uma figura, um polígono, que a gente consegue comparar e perceber padrões nele facilmente, assim, de onde tem mais dado, menos dado, né, um pouco mais facilmente, especialmente se você treinar para isso. Tá? Essa é um tipo de visualização que é muito usado de maneira técnica, não é um tipo de visualização que você vai encontrar muito no jornal, na TV, porque a pessoa que não tem treinamento estatístico talvez não tenha tanta facilidade para entender. E aí, para fins de demonstração, deixa eu mostrar para você também como essa visualização escala para a gente explorar dados maiores. Se eu pegar, não o dado do clima apenas com 2019, que a gente vem trabalhando, mas se eu pegar o arquivo que eu li, lá no começo do meu notebook aqui, eu leio o arquivo inteiro, chama Clima Tudo, na verdade, né? Clima Tudo. Aqui, e aí eu posso fazer um spoiler para você e dizer que Clima Tudo, ele tem vários anos de dados, ele vai de 2010 aqui, ó, tem uma medição em 2019, mas começa mesmo em 2010 até 2021. Tá? Então, sem fazer a exploração, tirando um pouquinho de risco aqui, eu vou fazer um gráfico do histograma da temperatura média. Eu vou escolher uma cidade só aqui, Campina Grande,
E aí vou pegar Campina Grande, vou filtrar com a cidade assim, Campina Grande, e depois vou plotar a temperatura média da cidade. Não vou olhar por cidade, agora mais vou olhar, por exemplo, por ano, como foi a distribuição da temperatura média das 52 semanas dos diferentes anos de Campina Grande, né? E vou comparar agora não uma ou duas distribuições, mas vou comparar 12, desculpa, uma distribuição de 2009 até 2021. Eu estou vendo que 2009 e 2021 são anos que tem poucas observações, porque 2021 está incompleto, 2009, como a gente viu lá em cima, ele tem apenas uma observação, né? Eu posso, é simples de fazer, eu posso adicionar novas condições como novos parâmetros, aqui são novos booleanos que vão ser parâmetros também usados para filtrar como um end, tá? Então eu posso fazer aqui que ano é maior do que 2009, para retirar 2009, que ano é menor do que 2021, também para retirar 2021. Se eu executo isso aqui, agora eu tenho sim 2010 a 2020, e a gente pode comparar aqui meio rapidamente as distribuições, né, para ver quais são as distribuições que saltam aos olhos, quais são as diferenças que saltam aos olhos para a gente em como a temperatura variou ano a ano. Por exemplo, a primeira coisa que salta muito aos olhos é que alguns anos tem picos muito altos, né? 2010 foi um ano que teve muitas semanas parecidas, teve muitas semanas que caíram nessa faixa de valor aqui, um pouco mais do que 26 graus. Nenhum outro ano teve tanta concentração numa faixa só de valor. 2016 chegou perto, né, mas os outros anos não. Quando acontece a faixa, esse pico parece que é em torno de 26, 25 graus realmente, né? Então, essa é uma temperatura que em vários anos foi uma temperatura recorrente para muitas semanas. Quando eu olho as faixas de valor, é interessante. 2016, olha, foi um ano onde a temperatura média variou menos do que nos outros anos. A faixa de valores onde eu tenho barras é menor, é mais estreita. A distribuição está concentrada em menos, um espaço menor, num range, numa amplitude menor de valores. E em vários anos eu consigo perceber duas montanhas, né? Dois morrinhos, um ao lado do outro. Um morro, um máximo na distribuição, ele tem um nome técnico que é uma moda. Tá? Não é uma coisa que a gente calcula normalmente, mas é uma coisa que a gente usa para descrever. Então, em vários anos eu tenho distribuições bimodais na temperatura média de Campina Grande. Deve ter anos onde isso não acontece. 2020 isso não aconteceu, por exemplo. Eu não vejo claramente duas modas. 2012 eu também não vejo claramente duas modas. Na maioria dos outros anos eu vejo essas duas modas, às vezes elas estão mais próximas, às vezes elas estão mais separadas, né? A amplitude varia. Mas eu consigo fazer várias comparações, né, bastante rápido com esse entendimento desses polígonos, dessas diferentes formatos que as barras de um histograma assumem. É claro que é muito importante, sim, a gente já examinou um pouco aqui, né, e decidiu como fazer a nossa análise. Se eu mudo a largura das faixas de valores, eu vou perdendo resolução. Se eu aumento, eu vou ganhando resolução, né? Mas nem sempre mais resolução me ajuda, nem sempre menos resolução é ruim. É sempre importante fazer um pouco um teste e examinar isso para decidir uma faixa de valores. Mas esse é um exame interessante de fazer. Eu podia, ao invés de olhar por ano, olhar por mês, como é a distribuição da temperatura média em Campina Grande, mês a mês, né? Os meses do ano aqui de janeiro a dezembro. E aí você pode fazer uma análise semelhante a essa que eu fiz antes, se a temperatura é mais espalhada em algum mês, é mais simétrica, menos simétrica em algum mês, tem valores mais altos, mais baixos, né? Mais concentrada, coisas desse tipo. Vou deixar o ano aqui como exemplo, né? E aí isso motiva, né, o uso de histogramas também para a gente perceber e comparar várias distribuições ao mesmo tempo e comparar rapidamente. O resumo tipicamente é bom porque ele escala, porque ele permite comparações muito eficientes. Ele perde detalhe, ganha velocidade. A última coisa que eu queria mostrar nesse vídeo de hoje é sobre um outro tipo de visualização de distribuição, de resumo de uma distribuição, que complementa o histograma com uma abordagem um pouco diferente. Ela é um tipo de visualização que funciona, que serve para situações onde a variável que a gente está, o atributo que a gente está vendo ele é contínuo, e ele usa um modelo chamado de kernels gaussianos para tentar estimar qual
a frequência com que cada valor, a probabilidade de cada valor acontecer na faixa de valores que a gente observou, dado os valores que nós observamos exatamente. Então é uma espécie de suavização, onde ao invés de decidir exatamente qual é cada faixa de valor que me interessa nos dados, eu vou tentando estimar para cada valor, cada um dos infinitos valores que existe, né, numa variável contínua, eu tento estimar qual a probabilidade daquele valor exatamente acontecer. Tá? Se tem vários valores juntos, se tem vários valores entre 5 e 10, eu vou estimar que, bom, então tudo entre 5 e 10 me parece que é provável, não são apenas os valores exatos que eu observo, você tem os 5, 7, 7, 7, 9, 10, provavelmente tudo ali entre 5 e 10 é provável de acontecer. Eu posso usar um modelo para estimar isso e criar uma visualização que é uma suavização desse histograma. Deixa eu mostrar para vocês ele funcionando, que eu acho que ele é mais... mas vou até copiar o código aqui de cima para mais rápido. Ele é mais intuitivo vendo do que tentando entender a matemática ou pensando sobre a matemática. A diferença que eu vou fazer aqui vai ser, eu vou substituir esse histograma aqui pelo um gráfico de densidade, que é o nome desse parâmetro aí, desse modelo que a gente que eu tentei descrever, que é estimado através dos kernels, né? E aí, se a gente comparar o que a gente está vendo aqui nos gráficos de densidade com os gráficos de histograma, espero que a gente veja que o formato é semelhante. Vê aqui as duas ondas de 2010, os dois morros, estão aqui os dois morros em 2010, 2017, 2015 são distribuições onde é menos claro que há dois morros, né? 2020 é aquela distribuição que a gente falou que ela é mais estreita, aquele ano onde tem menos valores que acontecem. No eixo Y agora, em lugar da contagem, eu tenho a densidade. Densidade é o seguinte, a explicação é mais simples do que o processo para calcular. Se eu calcular a área abaixo, né, dessa linha contínua toda aqui, essa área vai dar 1. Isso quer dizer que a chance de acontecer um valor na minha amostra que está entre esse mínimo e esse máximo é 1. Tá? A chance é 1 de acontecer qualquer coisa entre o mínimo e o máximo. É meio óbvio. Se eu procurar qual é a região desse gráfico cuja área é metade da área total, essa será uma região onde eu tenho, né, metade das minhas observações, onde a chance de uma observação cair é 0,5, é meio. Tá? O que eu estou dizendo, em outras palavras, é que a integral abaixo de uma região, de um pedaço dessa linha aqui, é a área, que é a área embaixo da linha, ela é a chance de um valor dos meus dados ser observado nessa faixa de valores. Tá? Entre 22 e 24 aqui, se eu calcular a área entre 22 e 24, essa área aqui, né, comparado com a área do todo, será a probabilidade de uma observação de um valor acontecer entre 22 e 24 em 2017, comparado com todos os valores de 2017. Tá? Isso é a definição de densidade, por isso que você está vendo aqui a densidade indo de 0 a 3, bom, o que importa é que a integral dela aqui dá 1, que a área embaixo dessa linha, né, dá 1. Uma coisa legal da densidade é que você não precisa decidir, né, a largura do bin, a forma ela é mais suave, em algumas situações é mais fácil perceber padrões nessa densidade do que no histograma, e aí ele acaba sendo mais uma ferramenta que a gente pode usar. Até agora a gente já está com, inclusive, esse é um bom momento para comentar, que a gente já viu e falou aqui de pelo menos 3 ferramentas, né, desses gráficos de pontos, inclusive esses aqui com essa alternativa para sacudir os pontos, para a gente ter menos sobreposição entre eles. Os histogramas que resolvem, o gráfico de pontos sem nada, aliás, né, quando ele funciona, ótimo, maravilha. O gráfico de pontos com o jitter, para a gente ver os pontos, ver concentração de pontos de uma maneira mais fácil e ver extremos também. A gente falou de histogramas como uma forma de escalar, né, a percepção de contagens de pontos em faixas de valores, e agora a densidade como uma forma de tentar criar uma estimativa suavizada e independente de faixas de valores pré-definidas, pré-determinadas, para também visualizar a distribuição. Todas essas ferramentas servem para a mesma coisa, para visualizar padrões na distribuição de valores e para permitir comparação entre diferentes distribuições.
Aí talvez você esteja se perguntando agora, né? Legal, que bom que tem esse monte de gráficos. Qual o melhor? Bom, a má notícia é que não existe uma ferramenta que é melhor para toda tarefa, para todo padrão que você quer detectar. Tá? Esse é um processo geralmente iterativo, que envolve experiência, envolve um pouco de tentativa e erro, de ajuste, de testar, para que você escolha qual ou quais são as melhores visões para padrões que você considera que são relevantes ou importantes assim, para incluir na sua descrição, na sua exploração dos dados. É muito comum, nesse processo, a gente criar várias visualizações e ir jogando fora algumas, escolhendo, né? Não precisa escolher uma, a gente pode escolher mais de uma e mantê-las complementares, desde que elas tragam informações adicionais. Uma regra geral é que eu acho que sempre é bom ter, pelo menos para você, não necessariamente para a comunicação final, mas para você é sempre bom ter pelo menos a visualização de detalhe máximo, dos pontos. Depois você pode escolher querer sumarizá-la com o histograma, com o gráfico de densidade e com outras ferramentas que nós veremos, mas sempre veja o todo antes de decidir resumir, antes de decidir tentar ver com menos resolução. Agora, esse é um excelente momento para você pegar o meu código, pegar esse repositório aqui, né, e explorar outros padrões de outras cidades, padrões de outras variáveis, usando histogramas, usando esse esquema de faceting, né, que é muito poderoso para permitir a comparação de anos, se você quiser comparar anos, se quiser comparar meses, se quiser comparar cidades, né, e tentando escrever, não só gerar essa evidência, ver essa evidência, mas tentando verbalizar análises como essas, interpretações como essas que eu tenho feito quando a gente gera cada uma dessas figuras, e escolher algumas dessas interpretações para escrever mesmo, para exercitar a construção de conclusões e ali o processo de criar uma escrita concisa e precisa e interessante sobre os seus resultados. Os resultados nunca acabam na figura, nunca acabam na tabela. Eles começam aqui. Esse vídeo, por outro lado, acaba aqui. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Até lá!